Olá, seja muito bem-vindo. Vamos dar prosseguimento no nosso curso de trigonometria. Sou o professor Júlio César, estou muito feliz por ter você aqui comigo. Na aula anterior nós paramos aqui na parte de encontrar senos e cossenos dos ângulos de 0 e 90 graus. Eu expliquei para você no finalzinho da aula, vou dar só uma pequena recapitulada. Como eu sempre costumo dizer, pegue o curso desde o começo, e para este ponto aqui do nosso estudo, é fundamental que você pegue as duas aulas anteriores, tá? E agora vamos dar prosseguimento. Então eu falei para você que o cosseno, eu falei isso no fim da aula anterior, o cosseno de 0 grau é 1, porque o cosseno está representado aqui no eixo x, e essa medida aqui, ó, é o próprio raio que é unitário. Eu ainda mostrei para você que ó, o cosseno de 60 é esse pedacinho, o de 45 é esse, o de 30 é esse, e quando eu vou pegar o de 0 grau, que está bem aqui embaixo, no comecinho, dá o próprio raio. Por isso o seu cosseno é 1, porque o raio é 1, o raio é unitário. E da mesma forma, o seno de 90, ó, o cosseno de 0 é 1, e o seno de 90 também é 1, porque são ângulos complementares, quando somados resultam em 90 graus, 0 mais 90 dá 90, então o cosseno de 1 é igual ao seno do outro. E aí, o seno de 0 grau é 0, e o cosseno de 90 graus é 0, pelo mesmo motivo, são ângulos complementares. Certo, galera? Com base em todo esse conhecimento, toda essa propriedade que nós já percebemos, já conseguimos desenvolver ao longo das nossas aulas, nós vamos começar a montar essa tabelinha aqui. Legal? Vamos lá então. Eu falei para você que, só dando uma recapituladinha, que a gente vai fazendo aqui, vai falando e vai lembrando de algumas coisas. Eu detalhei para você aqui a questão dos ângulos complementares, e eu também falei nas duas últimas aulas que ângulos suplementares, que são aqueles que quando somados resultam 180 graus, perceba que esses pares aqui são todos suplementares, eu falei que eles têm senos de mesmo valor, né? Aqui, ó, porque a projeção deles no eixo dos senos, aqui, ó, bate no mesmo ponto. 60 com 120, 45 com 135 e 30 com 150. Legal. E aí eu te falei também, talvez eu não tenha dado muita atenção a isso, mas eu vou falar agora, que os cossenos de ângulos complementares são opostos. Eles têm o mesmo valor em módulo, o mesmo comprimento, porém um é positivo, o outro é negativo. Certo? Um vai estar no eixo x, semi-eixo x positivo, que é a direita da origem, e o outro no semi-eixo x negativo, que é a esquerda da origem. Agora que eu lembrei que eu falei bastante disso também, mas não tem problema eu falar de novo, é bom repetir que a gente vai lembrando. Legal, então, com base em tudo isso que nós falamos sobre os ângulos complementares e os ângulos suplementares, eu acredito que nós já podemos montar a nossa tabelinha, certo? Vamos lá, olha que interessante. Quanto que vale, aqui ó, no 0 grau, o seno de 0 grau? O seno de 0 grau, quando eu projeto o 0 grau no eixo dos senos, eu bato na própria origem, tá? Então aqui nós temos um zerinho, eu não coloquei antes para não ficar confundindo com esse zero, tá? Aqui nós temos um zerinho, então o seno de 0 é 0. Então, tá lá. E qual é o cosseno de 0? O cosseno de 0 nós vimos que é o próprio raio, e o raio é unitário, então o cosseno de 0 é 1. Antes de marcar o 30, o 45 e o 60, vamos pensar na questão de complementar. O seu complementar. De 0 para dar 90, eu preciso somar 90. Então o complementar de 0 é 90. Se o complementar de 0 é 90, o seno de 1, em ângulos complementares, o seno de 1 é igual ao cosseno do outro. Ou seja, se o 90 é complementar do 0, o seno de 90 será igual ao cosseno de 0. O seno de 90 é 1. E nós já conversamos sobre isso. Mas aqui eu estou usando agora novamente a ideia de complemento. Então o seno de 90 é igual ao cosseno de 0, que é 1. E, para completar, o cosseno de 90 é igual ao seno de 0, que é 0. Eles invertem os papéis. Legal? Bacana. Vamos continuar? Vamos usar o 0 como base ainda e responder o 180? Será que dá? Dá. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares têm o mesmo valor para seno. O seno de ângulos complementares é igual, aqui ó, esse par, esse par, esse par, e esse par aqui também.
Porque 0 mais 180 dá 180. Ou seja, 0 é o complementar de 180 e vice-versa. Complementar não, desculpa, suplementar. 0 é suplementar de 180 e vice-versa. Se eles são ângulos suplementares, o valor do seno de 0 também será o valor de seno de 180. Quanto vale o seno de 0? É 0. Então o seno de 180 também será 0. E aí, o que acontece aqui, ó? Agora, o cosseno de 0, lembrando que são ângulos suplementares, o 0 e 180, o cosseno de 0 grau é 1. Aqui, ó, já está marcado. O cosseno de 180 graus é menos 1. E eu já vou marcar aqui para não esquecer. Porque às vezes eu esqueço. Menos 1. Por que é menos 1? Porque a medida em módulo é a mesma, é o raio. É o próprio raio. Aqui, ó. Eu peguei essa medida, desenhei a circunferência e parei aqui, ó. Tá? Então, essa medida aqui é 1. Eu adotei como 1. É o meu raio unitário. Porém, essa marcação de 180 graus está à esquerda da origem, está no semi-eixo x negativo, está na parte negativa dos cossenos. Então esse cosseno aqui, esse valor de cosseno, é menos 1 por causa disso. Legal? Então nós já falamos aqui dos extremos, vamos colocar assim, né? O 0 com 90, o 0 com 180, né? A base aqui do complementar e do suplementar. E agora dá pra gente prosseguir tranquilamente com base em tudo que nós já estudamos em aulas anteriores. Pegue o curso desde o começo, em toda aula eu falo isso. Vamos lá. Seno de 30 graus. O seno de 30 graus bate bem aqui no meio, ó. Lembra que nós falamos? Bate bem no meio desse pedaço todo aqui, ó. De tudo isso daqui, isso aqui é metade. Então ele vale meio. E nós já provamos isso utilizando um triângulo equilátero. Então aqui nós temos meio. E o cosseno de 30 graus, que é essa medida que vem daqui até aqui, ó. O cosseno de 30 graus, nós provamos lá também, que vale raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui raiz de 3 sobre 2. Massa, muito bom. Vamos pular para o 60. O 60 é complementar do 30, porque 30 mais 60 dá 90. Então o seno de um é o cosseno do outro. O seno de 30, que é meio, é também o cosseno de 60, que é meio. E da mesma forma, o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, é o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O 45 vem de graça, porque olha só, lembra que eu falei que ele te forma um quadradinho aqui, essa medida é igual a essa? Dizer que essa medida é igual a essa é dizer que o seno de 45 graus, porque o seno vem daqui até aqui, é igual ao cosseno de 45 graus, porque ele vem daqui até aqui também. Isso aqui é um quadradinho que está escondido. Mas eu sei que você sacou isso. Então, e quanto que vale essa medida? Vale raiz de 2 sobre 2, tanto no seno quanto no cosseno. Então, a mesma medida para os dois, seno e cosseno. Continuando, como que nós vamos responder do 120 graus agora? 120 graus não tem complemento, mas ele tem suplemento. Ele tem um ângulo suplementar, é o 60. 120 mais 60 não bate aqui no 180. Ângulos suplementares têm o mesmo valor de seno. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que é inclusive o cosseno de 30, tá? Só estou linkando as coisas, mas não se preocupe com isso daqui, olhe só para o 60. Então, o valor de seno é o mesmo, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? O cosseno é o mesmo valor em módulo, porém, o cosseno de 120 está à esquerda da origem do sistema de eixos ordenados. Ele está no eixo x, semi-eixo x negativo, na parte negativa dos cossenos. Então ele vai ser menos meio. Tudo bem? Tem que se ter esse cuidado. Da mesma forma, prosseguindo, 135 graus. 135 é suplementar de 45. Somados, resultam em 180. Então eles têm o mesmo valor para seno. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, mesmo valor. E o cosseno de 135 vai ter o mesmo valor de 45, porém, o 45 é positivo, o 135 é negativo. Qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2, mesma medida. Então, raiz de 2 sobre 2. Só que negativo, porque o 135 está aqui do lado esquerdo. Legal? E agora, para completar, com os 150 graus, nós teremos o quê? 150 é suplementar de 30 graus, porque somados eles chegam em 180. Ângulos suplementares têm o mesmo valor para seno. Então, o seno de 30 também vale para o 150. Isso nós falamos
na antepenúltima aula, acho que foi isso. Vamos lá, então, mesmo valor para seno, aqui ó, seno de 30 é meio, então o de 150 também é meio. Porém, o cosseno vai ser oposto, né? Números opostos. Um é positivo, outro é negativo. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 150 é raiz de 3 sobre 2 também. Só que negativo, não esqueça do sinal. Certo, gente? Então, é isso. Olha só, com base em tudo que nós estudamos, lá com os exemplos dos triângulos isósceles retângulo, ou retângulo isósceles para o 45 graus, e o triângulo equilátero para o 30 e 60, e com base também na ideia de ângulos complementares e suplementares, nós conseguimos trabalhar muito legal essa introdução aqui a ciclo trigonométrico e também montar a nossa tabelinha de ângulos. Se você se lembra, lá atrás, quando eu fui te mostrar as seções trigonométricas de 45, 30 e 60, que eu falei que são ângulos notáveis, são dignos de nota, eu falei que eles são base para determinar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, de outros ângulos também. E por que eu falei isso? Porque realmente eles dão base para o 150, 135, 120 e outros ângulos que nós veremos quando nós tivermos a circunferência completa. Eu não coloquei ela completa aqui porque nós teríamos muita informação. Tá? Esses ângulos aqui são ditos simétricos, nós temos tantos outros ângulos que são simétricos a esses carinhas, só que aqui eu queria abordar também não só a simetria, mas o complemento e o suplemento. Se eu tivesse feito a circunferência completa, seria muita, mas muita informação, e isso poderia ser prejudicial para o andamento aqui do que eu queria propor a vocês. Mas perceba aqui, eles dão base para esses carinhas. E por que é que eles são tão importantes? Porque lá atrás eu falei, os ângulos de 30, 45 e 60 são notáveis, não só porque eles dão base para outros, para determinar as razões trigonométricas de outros ângulos, mas porque eles próprios, com eles nós conseguimos determinar exatamente, determinar com exatidão, com precisão, os seus valores de seno, cosseno e tangente, enquanto que com outros ângulos você vai sempre aproximar. É complicado de fazer. Teve uma aula, se eu não me engano foi a aula 10 deste curso, em que nós fizemos um experimento com o transferidor e o ângulo de 25 graus. E você viu que eu tive que aproximar. É uma aproximação, não é exato. Agora com esses três carinhos aqui é exato e eles dão base para esses outros três, mais três que estarão aqui no terceiro quadrante e mais três que estarão aqui no quarto quadrante. Tudo bem? A circunferência trigonométrica é cortada em 4 partes iguais, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, isso nós veremos adiante. Mas com base em tudo isso que nós já estudamos ao longo do nosso curso, nós montamos essa tabelinha muito bonita e lembramos que S de subir é S de seno. O eixo do seno está aqui no Y. E aí, C de cair, né? Ou caído, C de caído, C de cosseno. Lembrando um, você lembra o outro. Já falei demais, essa aula ficou mais longa do que eu imaginava, mas entre optar por uma aula curta e uma aula boa, contextualizada, completa, eu prefiro a segunda opção. Espero que tenham gostado. Joinha, inscrição no canal. Um abraço a todos vocês. Espero mesmo que tenham gostado da aula. Comentem, tá bom? E até a próxima aula. Mas antes de me despedir, aquela mensagem que eu sempre passo para vocês. Peguem o curso do começo e também não percam as próximas aulas, porque está tudo ficando muito, mas muito legal. Está sendo gratificante, inclusive, para mim. Espero que vocês também percebam esse valor. Muito obrigado e até a próxima.